Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Jaime Matos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Este canal que foi criado para estar abençoando a sua vida, para estar aqui de alguma forma trazendo uma palavra de ânimo e de esperança, uma palavra de paz ao teu coração. Uma palavra que vai trazer um refrigério para a sua alma, que vai vir como um bálsamo para aliviar, talvez um momento de tanta aflição e dificuldade que muitas das vezes nós passamos. Mas eu quero te dizer nesta noite que, independente de como você está hoje, independente do que você está vivendo, não sei a sua situação e nem as circunstâncias pelo qual você está passando. Mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para transformar a sua vida, para abençoar a sua vida e para mudar o seu quadro, para mudar a sua sorte. Creia nisto, em nome de Jesus. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, ative aí o sininho de notificação que fica do lado aí da mensagem inscreva-se em vermelho que está aqui embaixo no vídeo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Para que o YouTube possa estar te informando todas as vezes que houver uma palavra, um aprendizado, um vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Esse canal é um canal que sempre está postando uma palavra de bênção, louvores, diversões, aprendizados. Aqui você vai aprender muito e vamos aprendendo junto. Você que se sente abençoado por esse canal, por esta palavra, comente, deixe o seu comentário aí nesses vídeos, assista os outros vídeos também. São palavras poderosíssimas que vão mudar e transformar o seu viver. Amém? Em nome de Jesus. Porque nós estamos vivendo momentos tão dolorosos, né? Momentos assim tão difíceis, né, gente? Ultimamente tem acontecido tantas coisas conosco, né? São tantas situações inesperadas que têm sobrevindo, não só sobre nós, mas sobre nós aqui no Brasil, mas também em toda a Terra, né? Em todos os países. Todos estão sofrendo, né? Porque a Terra está sendo assolada por este vírus que veio aí de forma inesperada e atingindo assim todas as classes sociais, né? Não existe classe alta, média ou baixa para essa situação. É uma situação que veio e nivelou todas as pessoas, todos os seres humanos. Portanto, nós que cremos em Deus, que servimos a Deus, nós temos que estar sempre tendo a nossa fé firmada sobre a palavra de Deus. A nossa fé ela não pode estar firmada no governo, nos governantes do nosso país, não. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo Jesus, está em Deus, está sobre a sua palavra. Interessante que eu sou uma pessoa que eu sempre estou assim ligado nos ensinamentos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela diz no Evangelho de João, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus, dando instruções aos teus discípulos, ele nos deixa um aprendizado muito importante, né? Ele estava aqui dando instruções aos discípulos dele, né? Aqueles que ali serviam a ele, andavam com ele quando ele esteve, né, sobre a terra. Mas esta palavra, ele deixou esta palavra registrada para que hoje eu e você pudéssemos tomar posse desta palavra e aplicar esta palavra em nossas vidas, no nosso modo de viver. É esse o desejo do coração de Deus, que nós possamos viver a sua palavra, que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Amém? Interessante
que tem sobrevindo tanto sofrimento, não é verdade? Tantas coisas terríveis têm sobrevindo sobre a terra nestes dias e tem tirado o sossego, tem tirado a alegria, tem deixado as pessoas tão desanimadas, né? E o desânimo é uma coisa que, se nós não tomarmos um cuidado, ele nos traz consequências terríveis, né? Ele nos traz inquietude, nos traz a falta de paz, tira a alegria, o sossego, não é verdade? Porque uma pessoa desanimada é uma pessoa desacreditada, né? Mas é importante que neste momento de aflição pelo qual todos nós estamos passando, eu não sei qual é a situação que você que está vendo esse vídeo agora está passando. Eu não sei qual é a situação que está ocorrendo dentro da sua casa, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele traz ânimo ao teu coração neste momento. Que você possa pegar esta palavra como uma injeção de ânimo na sua vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem o melhor para a sua vida, porque você é o melhor de Deus. Todas as vezes que você estiver com pensamentos terríveis, muitas das vezes querendo dar um basta em tudo, querendo sair de casa, querendo acabar, né, terminar o seu casamento, o seu relacionamento, querendo sair de dentro da sua casa, uma família que você constituiu com tanta dificuldade, que você criou, né? E muitas das vezes, né, o diabo, o nosso adversário, ele quer destruir as famílias. Por quê? Porque a família, desde o princípio, né, desde que Deus criou a terra, ela é um projeto do próprio Deus. Não é verdade? Porque lá desde o livro de Gênesis, quando diz que Deus no princípio criou os céus e a terra, né? A terra era sem forma, vazia. A Bíblia diz também que Deus criou o homem do pó da terra e assoprou sobre as narinas dele o fôlego de vida. Então, o nosso Deus, ele é o autor da vida, então ele criou o homem. E a Bíblia também vai dizer que, consequentemente, Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Mas ele ia fazer o quê? Uma adjuntora, uma companheira. É aonde Deus faz cair um sono profundo no primeiro homem que foi criado, que foi Adão, e das suas costelas ele tirou, né, um pedaço, uma costela, e ali formou a mulher, e ali formou Eva. Portanto, saiba que família também é um projeto de Deus. Eu me sinto tocado pelo Senhor Deus para te falar isso neste momento. A sua família, a sua casa é um projeto de Deus. Os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, quem te deu foi o Senhor Deus. Independente das lutas que vocês estão passando, creia que Deus pode mudar a sua vida. Talvez você também é uma pessoa que tem sofrido na sua vida sentimental, profissional. Talvez você ache que você nunca vai se realizar. Saiba que Deus tem poder para mudar a sua situação. Saiba que o Senhor Deus tem poder para mudar este quadro na sua vida. Porque a Bíblia diz que todas as coisas é possível àqueles que creem. Amém? Em nome de Jesus. Então se anima no poder de Deus. Porque às vezes são tantas lutas, são tantas dificuldades que às vezes a gente enfrenta, não é verdade? Que as batalhas elas sobrevêm sobre nós e às vezes a batalha ela fica tão intensa que nós queremos às vezes ter uma atitude de desistência, né? Queremos parar. Quantas pessoas que têm servido a Deus, você aí, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que me acompanha aqui no canal Jaime Matos, né? Você talvez já tenha alguns anos de caminhada,
na presença de Deus. Talvez você já tenha algum tempo que está servindo a Deus, mas, no entanto, a luta está tão intensa contra a sua vida nesses dias, nesse momento, talvez que você vê esse vídeo, que talvez você tenha vontade de parar. Talvez você está desanimado, desacreditado. Talvez você é alguém que está desanimada, você só sabe chorar. Talvez você é alguém que tem orado e tem pensado que você nunca vai obter resposta da sua oração. Talvez você tenha pedido a Deus algo e às vezes tem pensado que isso tem demorado muito. Deus já determinou o tempo da sua vitória. Ei, não é momento de você parar. Agora não é o momento de você largar as suas redes. Não. Não é assim que diz aquela canção, né? Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Portanto, não é o momento de você largar a rede. Não é assim que aconteceu com os apóstolos? A Bíblia diz que que Pedro era expert na pescaria. Era a profissão dele, ele sabia daquilo ali. Mas, no entanto, ele pescou a noite inteira e não apanhou nenhum peixe. Mas quando Jesus falou com ele, lança a rede, Pedro. A Bíblia diz que ele lançou e obteve êxito. E saiu alegre, satisfeito, com a rede cheia de grandes peixes. Né? Portanto, meu irmão, minha irmã, não desista do ministério pelo qual Deus te chamou. Você, meu amigo pastor, minha amiga pastora que está me vendo agora, você levita, você que Deus te deu um ministério, que te chamou para estar fazendo a obra de Deus, para estar louvando perante o Senhor, não desiste do seu ministério não, tá bom? Deus te fala neste momento, não desista daquilo que Ele te deu, porque o talento que Ele te deu é precioso. Talvez você é alguém que Deus um dia chamou para estar louvando, pregando a palavra de Deus, está tocando o instrumento, o violão, a guitarra, a bateria, mas talvez você nesse momento se encontra parado. Deus está te chamando de volta neste momento. Você que um dia esteve no altar do Senhor, nos altares pregando a palavra de Deus, e por algum motivo você abandonou a fé, Deus está te chamando de volta. Deus está te dizendo que o seu lugar está vazio e que ninguém vai ocupar ele. Este lugar pertence a você. Portanto, volte para a presença de Deus hoje. Você que está vendo esse vídeo e está se sentindo tocado em voltar, volte hoje, em nome de Jesus, porque todos que serviram a Deus, os grandes homens de Deus, profetas do Senhor, um dia também se sentiram desanimados, fracos, abatidos, tristes, angustiados. Todavia, quando nós confiamos no Senhor, Deus ele nos honra. Mas deixa eu te falar uma coisa, o ânimo e o desânimo, ele vem para todos. Mas olha o que Jesus está dizendo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, ó. Jesus ele disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. No mundo tereis aflição, para nós que somos discípulos do Senhor. Mas tenha um bom ânimo. Mas tenha um bom ânimo. Aí Jesus diz assim, ó, para concluir o versículo 33. Eu venci o mundo. O que Jesus está ensinando aqui? Que no momento, o período que ele esteve sobre a terra, ele sofreu sede, fome, tristeza, desânimo em alguns momentos da sua caminhada, como homem, não como Deus. Angústia.
palavra de Deus diz que antes de Jesus ser preso, né, pelos soldados romanos para ser crucificado, a palavra de Deus diz que ele pega os seus discípulos e ele sobe para o jardim do Getsêmani para orar. E ele deixa os seus discípulos à parte e leva com ele três mais chegados, três discípulos que eram mais chegados dele, Pedro, Tiago e João. E ali eles começam a orar, só que Jesus deixa também eles três orando aqui e sai à parte para fazer a sua oração. Sabe por quê? Tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que nós estamos sofrendo, angustiado, passando por tantas tribulações internas, coisas que só nós conhecemos, sofrimentos que só nós conhecemos. Mas esse momento não é momento de nós recorrermos ao homem. Nem sempre nós temos que recorrer ao homem. Tem momentos que devemos recorrer a pessoas da nossa confiança, homens e mulheres de Deus. Mas tem momentos que é você e Deus. E sabe aonde que você vai recorrer? Na oração. É isso que Jesus fez. Ele foi orar ao Pai. A Bíblia diz que por 3 vezes ele voltou e achou os seus discípulos dormindo. Por 3 vezes. E uma das vezes ele disse para os seus discípulos assim: não puderam, orar comigo nem uma hora. Não é verdade? Então, assim, tem momentos que você tem que contar com a graça de Deus. Às vezes até pessoas que são chegadas suas, pessoas que estão com você no ministério, que estão com você na caminhada. Mas vai ter momentos que você vai querer contar com elas, mas é você e Deus. É um momento que Deus te chama para você viver aquele momento você. E você vai ser fiel ao Senhor, vai se manter firme e Ele vai te honrar. Mas você tem que recorrer à oração, à busca a Deus. Não é se desesperar, não é largar tudo, não é virar as costas para o Senhor e voltar para trás. Isso não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Mas se apegue em Deus. Você que talvez, por algum motivo que você não conhece, você tem perdido a sua empresa, você tem visto os seus negócios indo de mal a pior, Deus está te chamando a confiar nele. Faça uma aliança com Deus, entregue a sua vida para Jesus, deixa Deus cuidar de tudo. Deus te conhece, Ele conhece o que se passa no seu coração. O que Jesus está dizendo para nós nesta noite é: no mundo vocês vão ter mesmo aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz Jesus. Jesus está dizendo que Ele venceu o mundo e que nós somos capazes também de vencer, se nós termos um bom ânimo, se nós recorrermos à palavra, se nós nos enchermos de Deus, Ele vai nos sustentar. Ele tem cuidado de nós. Jesus está dizendo: tenha um bom ânimo. Talvez você pode virar para mim e dizer: Jaime, mas você não conhece a minha história. Você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei o que você está passando. Mas existe um Deus dos céus que Ele sonda os rins e os corações. Ele sabe o que se passa no nosso pensamento e no nosso coração. E Ele conhece o que você está passando. Ele tem poder para mudar a sua situação. Busque a Deus. Se achegue ao Senhor. Se achegue a Deus. Você vai ver que Ele vai mudar a sua vida. Grandes homens de Deus passaram por situações desesperadoras, difíceis, de medo, de desânimo. Isso não é exclusividade de algumas pessoas, não é assim? Porque às vezes, o nosso adversário, o diabo, ele quer lançar na nossa mente que é só nós que estamos passando por aquela situação.
E quantas pessoas têm dado cabo das suas próprias vidas, achando que vai resolver, quando na verdade só estão piorando a situação. A situação não se resolve dessa forma. Não é abandonando tudo, não é saindo de casa. Não é você desprezando a sua família. Não é você saindo da igreja. Não é você parando de conversar com seus amigos, com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos que vai resolver. Não. É você fazendo uma aliança com Deus. É você indo para a presença de Deus, servir a Deus, confiar em Deus, viver a palavra de Deus. Isso vai trazer mudança para a sua vida. Jesus está dizendo, tenha um bom ânimo, eu também passei por tudo isso. E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós em 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 19, havia um profeta, um grande homem de Deus chamado Elias, profeta Elias. Homem de Deus, homem que batalhou as guerras do Deus de Israel, que também é o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Elias, um grande homem de Deus, que orava ao Senhor e Deus operava grandes milagres, Deus respondia a ele com grandes sinais, homem que abria a boca e tinha uma conexão direta com Deus. E a palavra de Deus diz em 1 Reis capítulo 19, que Elias em Israel ficou aproximadamente 3 anos e meio sem chover. E Elias orou ao Senhor e Deus mandou chuva dos céus. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. A Bíblia diz que certa feita os profetas de Baal afrontaram a Elias, o profeta do Senhor Deus. Baal, que não era o Deus de Israel, era um inimigo do povo de Deus. E ali aproximadamente 450 profetas de Baal e mais outros profetas que não eram poucos de Azera. Você lê lá em 1 Reis capítulo 19 e você vai ver a história, como que Deus operou na vida do profeta Elias. E a Bíblia diz que Elias ora a Deus, só estava Elias contra estes homens, aproximadamente 800 homens, 400 de Baal, mais 400 a 450 de Azera, do Deus Azera. Meu irmão, contra o homem de Deus, o profeta Elias, homem que Deus operava grandemente na vida dele. E a Bíblia diz que esses profetas de Baal fizeram prova que se eles iam fazer ali o altar, eles iam construir o altar deles, Elias ia construir o altar dele, o holocausto, ia preparar tudo, e eles iam clamar pelos seus deuses. Elias ia clamar pelo Senhor, o Deus de Israel, e eles iam clamar por Baal. Eles fazem prova de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram, os profetas de Baal ali ficaram gritando pelo Deus deles, gritando por Baal, para que Baal mandasse fogo do céu, mas nada aconteceu. Quantas das vezes nós temos buscado a tantos deuses e nada acontece, nada muda na vida de muitas pessoas, que buscam a tantos deuses, que buscam solução em tantas pessoas e nada muda. Mas quando você buscar o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai mudar. Porque quando a Bíblia diz que quando Elias ora ao Senhor e pede a Deus para mandar fogo dos céus, o Senhor mandou fogo dos céus e consumiu o holocausto, o altar que Elias tinha construído. Deus consome aquele holocausto, consome até a água
que estava nas talhas que Elias havia feito em redor do altar. Deus responde com fogo. Olha a intimidade que ele tinha. Mas sabe o que acontece? Em um dado momento da vida do profeta Elias, esse homem de Deus, e esse mesmo que operou grandes coisas, a Bíblia vai dizer que logo após ele matar, depois que Deus mandou fogo dos céus, e o povo se ajuntou ao profeta Elias, porque eles viram que Deus era com ele, a Bíblia diz que Elias matou a fio de espada todos os profetas de Baal, aqueles inimigos, não é verdade? E quando o rei Acabe ficou sabendo de tudo isso, ele falou para sua mulher Jezabel e disse para ela tudo o que tinha acontecido, tudo que o profeta Elias tinha feito. Então Jezabel manda um mensageiro ir até Elias, profeta, e dizer, vai lá e diz para ele que amanhã, esse horário, ele também estará morto. Então Jezabel mandou o quê? Um mensageiro. Quantas pessoas que vêm até a nós com palavras de desânimo, mensageiros do diabo. Pessoas que vêm trazendo palavras de desânimo, palavra que não traz esperança. Não aceite isso na sua vida. Quando alguém vem trazendo uma palavra de desânimo, fala para ela, não, em nome de Jesus, Deus vai mudar a minha situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isto. E a Bíblia vai dizer que quando Elias fica sabendo, quando essa notícia vem até os ouvidos dele, ele se entristece. E a Bíblia vai dizer que quando Elias fica sabendo o que Jezabel tinha mandado falar com ele, a palavra de Deus diz que ele ficou desanimado, ele perde o seu ânimo e ele entra debaixo de uma árvore e pede a morte. Ele pede a morte. Ele diz, basta, diz para o Senhor, basta, não aguento mais. Não sou melhor do que os meus pais. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Olha para você ver se Elias passou por um momento difícil na vida dele e ele pediu a morte. Isso significa dizer que eu e você não somos melhores do que o profeta Elias. Também vamos passar por momentos difíceis. Mas nós temos que nos manter firmes e nos apegar às pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Porque Deus sempre vai enviar alguém. E a Bíblia diz que existe um homem por nome de Obadias, que ele animou o profeta. Ele disse para ele tudo o que tinha ocorrido. Ele disse, não, eu não me encurvei aos profetas de Baal. Eu sou temente a Deus. E a Bíblia diz que ele escondeu ali alguns profetas do Senhor, de 50 em 50, em buracos. Ele escondeu aqueles homens, porque ele era alguém que temia a Deus. Então Elias continuou o seu ministério, e Deus continuou honrando ele, mas ele teve esse momento de desânimo. Mas você não pode se deixar abater. Se a luta está instalada, se a dificuldade está instalada, continue buscando a Deus. Continue se apegando a pessoas que têm visão de águia, visão ampla, uma visão de Deus. Pessoas de Deus, se apegue a elas. Não fica se associando com pessoas que não querem nada com Deus. Pessoas que só trazem palavras de desânimo, de derrota. Não. Esse tipo de pessoa você não pode trazer sobre a sua vida. Você não pode aceitar essas pessoas. Ou seja, não pode aceitar as opiniões delas. Você tem que chamar elas para orar, para que Deus possa mudar as situações. E não se alimentar daquela tristeza, daquela angústia que aquela pessoa tem trago através de palavras. Quantas das vezes pessoas querem lançar palavras de derrota, de desânimo contra as nossas vidas? Não, nós não podemos aceitar. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória.
É um Deus que nos concede a vitória em meio à luta. Sabe por quê? A palavra de Deus também ela diz em 1 Samuel, capítulo 17, que estava declarada uma guerra entre o povo de Israel e os exércitos dos filisteus. E quando aqueles homens de Israel, ali, os soldados de Israel, eles de repente olham, estavam preparados para a batalha no arraial. E quando eles olham lá para os inimigos, eles veem um grande homem, muito conhecido por nome de Golias. Homem treinado para a guerra desde a sua mocidade. Mas a Bíblia diz que quando eles viram aquele homem treinado para a guerra, um homem forte, eles sentiram medo, talvez se desanimaram, o exército de Israel tremeram. Mas Deus sempre levanta aqueles que são valentes, aqueles que estão prontos para injetar ânimo nas pessoas. Então, Jessé, o pai de Davi, pede a Davi para levar, um alimento aos seus irmãos que estavam lá no arraial para guerrear. Davi sai, quando ele chega lá, que ele vê a batalha preparada para acontecer, ele não aguentou. Ele deixou aqueles alimentos ali com alguém que estava responsável em segurar as bagagens, e ele foi para a batalha, e chegou lá e falou, eu vou. Ele disse, eu vou desafiá-lo. Quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o Deus de Israel? Então é pessoas assim de ânimo que nós temos que andar, porque nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Portanto, independente do que você esteja passando, confia em Deus, continua servindo a Deus. Amém? Continua buscando ao Senhor. Seja uma pessoa animada e que venha animar outras pessoas também. Que você venha falar palavras de bênçãos, palavras que vai acrescentar, que vai trazer ânimo para a vida das pessoas e não desânimo. Porque Deus levantou Davi e todos já conhecem a história de Davi. Bom, todos conhecem a história de Davi e o gigante Golias. Davi venceu, quando todos não davam nada para ele, já olhavam para ele e diziam, não, você não pode ir para a batalha. Você é moço, você talvez é muito pequeno, é muito franzino, você não consegue. Mas Davi não venceu o gigante na força do seu braço, não. Davi venceu no poder de Deus, porque o Deus de Israel era com ele. E o mesmo Deus é com você. Neste momento, eu quero fechar aqui a minha Bíblia. Quero agradecer a você que esteve até o final vendo este vídeo. Quero que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu te digo, se anime em Deus, porque este momento difícil não é para sempre. Isso vai passar. E você precisa estar firme na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que se no dia da adversidade você se mostrar frouxo, pouca será a sua força. Portanto, é no dia da adversidade que Deus está te convidando a confiar nele. Que Deus está te convidando a se levantar como um guerreiro, como uma guerreira, como alguém que não vai abaixar a cabeça, mas que vai enfrentar a batalha de frente e vai vencer, assim como fez Davi. Aos olhos humanos, ele não poderia vencer aquele grande homem que já era preparado para a guerra, já era acostumado com as batalhas, Golias. Não, Davi era um simples pastor de ovelhas que ficava lá nos pastos cuidando das ovelhas de seu pai. Mas ele foi e no poder de Deus ele venceu aquele gigante. Eu não sei qual que é o gigante que tem se levantado aí dentro da sua casa, no meio da sua família, mas confia em Deus. Seja uma pessoa animada e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra com os teus amigos, com os teus familiares,
para que Deus possa levar ânimo ao coração do povo de Deus. Jesus te abençoe.